Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus. Ó Santo e poderoso Deus, nesse momento em oração, meu Pai, nós nos apresentamos aqui diante do Senhor, porque nós sabemos e aprendemos a depender do Senhor, a fazer do Senhor o nosso refúgio, a nos abrigar no esconderijo do Altíssimo, até mesmo porque, quando nós ouvimos o salmista dizer que o Senhor nos colocará debaixo da sua sombra, que o Senhor nos guardará, estar tão perto do Senhor que a tua sombra nos alcance, estar tão próximo do Senhor, meu Deus, que passamos a receber a proteção, o cuidado, o aprendizado, aprendemos a ser como o Senhor é, a pensar como o Senhor quer que pensamos. É por isso, Senhor, que eu te peço, nos ajuda a desenvolver esse relacionamento íntimo, pessoal, porque tudo se resume nisso, o segredo de uma vida bem-sucedida, o segredo de resultados, o segredo de construir, Senhor, uma vida significativa, poderosa, é exatamente se relacionar com o Senhor. É como nós ouvimos hoje no culto do cultivo familiar, são as coisas simples, é viver de maneira simples, é se relacionar com o Senhor, não tem segredo, não tem, Senhor, algo, não tem, é relacionamento, é intimidade, é voltar ao jardim, não para conversar com a serpente, dar ouvido a ela, mas para criar aquele relacionamento, aonde todos os dias o Senhor tinha aquele encontro marcado com o homem, o Senhor andava com ele, o Senhor passeava com ele sobre o jardim. E é isso, meu Deus, que nós queremos voltar a esse nível de relacionamento aonde o Senhor é a única coisa que importa, o Senhor é tudo que importa, prioridade é o Senhor, a coisa mais importante é o Senhor, o foco do nosso amor é o Senhor, é isso. E eu peço, meu Deus, que dentro de cada um de nós, esse relacionamento, essa comunhão, ela venha a ser desenvolvida, ela venha a ser estabelecida, e que por intermédio dela, cada um possa estar preparado, pronto para crescer, para avançar, para construir, Senhor, um resultado incrível, como nós vemos, Davi se relacionou com o Senhor, ele foi um adorador do Senhor, um apaixonado pelo Senhor, mais do que a qualquer outro, antes e depois dele. E quando nós olhamos para a vida dele, é uma vida que todos nós queremos, porque é isso, o Senhor honra, o Senhor abençoa, o Senhor capacita, o Senhor favorece, e se nós aprendermos isso, a te adorar, a te buscar, se nós aprendermos a dar ao Senhor o lugar que cabe ao Senhor, na nossa vida e em tudo aquilo que nós fazemos, não tem como experimentarmos outro resultado, que não seja progresso, que não seja abundância, que não seja vitórias. Então eu peço, Senhor, esteja conosco, que nós possamos crescer um pouco mais, nos aproximar um pouco mais do Senhor, e sair daqui, num nível ainda maior, que essa madrugada, Senhor, seja para nós, uma madrugada de aperfeiçoamento, de aproximação, que o Senhor receba esse culto como a nossa oferta, como o nosso sacrifício, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas suas mãos e tomo posse de uma madrugada poderosa, de uma quinta-feira incrível, de um final de semana poderoso, em o nome do Senhor Jesus. Dirija, conduza, assuma o controle de tudo, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, no nome de Jesus, amém. Sente-se, por favor, rapidinho. A bispa, ela ainda falava no domingo, quem estava acompanhando a reunião com ela, ouviu ela falar que 96% dos cristãos, eles vão morrer sem ter salvo pelo menos uma pessoa. Isso é algo que tem preocupado e assustado muitos especialistas,
porque você vê que esse poder de impacto que a igreja sempre teve, como a própria Bíblia vai descrever, quando ela fala dos apóstolos chegando, os homens que estavam perturbando o mundo, virando o mundo de cabeça para baixo, agora chegaram aqui. E aí você ouve um dado desse, que 96% dos cristãos vão morrer e nunca terão salvo uma pessoa. Não terão contribuído para a salvação de uma única pessoa. Eles não terão o que apresentar. Muitos chegarão diante do Senhor de mãos vazias. E aí, quando você para analisar o porquê que isso acontece, porque a grande maioria não está aprendendo, não aprendeu a ser cristão, então, consequentemente, não consegue reproduzir outro cristão. Da mesma forma, lideranças que não entenderam o que é ser cristão, não vão conseguir reproduzir outros cristãos, que não entenderão o que é ser um cristão, e que não conseguirão reproduzir outros cristãos, e assim a história vai se repetindo. Aonde o poder de influência, o poder de impacto, ele vai diminuindo cada vez mais, começando pelas pessoas que convivem conosco. Quantos cristãos que ainda não conseguem sequer impactar sua casa, seus familiares, seus amigos, não conseguem sequer impactar as pessoas que trabalham com eles, as pessoas que convivem com eles. E por quê? E aí isso foi perguntado para nós, e naquele momento eu parei e comecei a refletir. Será que de fato nós aprendemos o que é ser um cristão? Será que de fato nós estamos sendo esses cristãos? Porque se eu perguntar o que é ser um cristão para você, o que é ser um cristão? Aí será que a resposta que nós vamos chegar é frequentar a igreja? É estar no culto? É participar de algum trabalho? Então, o que é ser um cristão? O que tem faltado na minha vida para que eu possa impactar, para que eu possa influenciar, para que eu possa ser esse instrumento? Porque eu não quero me apresentar para o Senhor de mãos vazias. E se eu perguntar aqui para qualquer um de vocês, é bem provável que na casa de vocês tem gente que precisa do Senhor. Na família, na rua, na vizinhança, no trabalho. E o quanto o meu cristianismo está impactando. Porque quando nós falamos de cristianismo, não é uma Bíblia debaixo do braço, não é um adesivo colado no carro, não é os louvores que eu ouço na minha casa. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos falando de um estilo de vida. O quanto o meu estilo de vida, o quanto a minha maneira de viver, o quanto as minhas ações, o quanto o meu comportamento faz com que as pessoas desejam a Cristo. Porque hoje você aprendeu no culto do cultivo familiar, ontem você aprendeu no culto do cultivo familiar, que não tem que inventar a roda. Não é algo grande, extraordinário, diferente. Não, é viver de maneira simples. É relacionamento com Deus. Esse é o princípio para tudo. Eu me relaciono com Deus, eu aprendo, eu desenvolvo, eu cresço, eu impacto. Tudo gira em torno do que nós estamos falando agora, relacionamento com Deus. O quanto esse meu relacionamento com Deus impacta o meu estilo de vida. O quanto o meu relacionamento com Deus impacta a minha maneira de viver ao ponto das pessoas desejarem o que eu tenho. Das pessoas quererem o que eu tenho. Então, o meu relacionamento com Deus vai influenciar a minha maneira de viver, que automaticamente vai tocar e impactar as pessoas que convivem comigo, tanto para o lado positivo, como para o lado negativo. Tanto para o bem, como para o mal. E aí, o meu relacionamento com Deus, ele está influenciando quanto as minhas ações?
O meu relacionamento com Deus, ele está influenciando quanto? O meu comportamento, as minhas atitudes, o meu trato, a minha palavra, o meu modo de agir. O meu relacionamento com Deus, ele está impactando quanto? O trabalho que eu realizo, o profissional que eu sou. Porque relacionamento com Deus não é só o joelho dobrado de manhã, não é só a leitura dos 3 capítulos, 4 capítulos da Bíblia, não é só você assistir aquele culto, ouvir aquele programa. O relacionamento com Deus, ele me leva, como eu dizia ainda para a igreja, ele me leva a pensar em Deus, ele me leva a valorizar o que Deus valoriza, ele me leva a dar atenção ao que Deus dá atenção. Então, se é importante para Deus, é importante para mim. Se Deus se importa, eu também me importo. Se Deus, ele tolera, eu tolero. Se Deus não tolera, eu não tolero. O relacionamento com Deus, ele é isso. É o que nós vamos ver o Davi dizendo no Salmo 139. O que nós vamos ver o Davi falando no Salmo 139. O que é um relacionamento com Deus? O que importa para Deus, importa para você. Então você agora não carrega mais o que você quer, não mais o que você sente, não mais o que você tem vontade. Agora a vontade de Deus, ela pesa mais. Ainda eu ouvi a bispa dizendo isso, que nós não podemos dizer que nos arrependemos, nós não podemos dizer que nós mudamos, se não acontecer conosco o que aconteceu com Jacó e o que aconteceu com Isaías. Se a sua boca não for queimada e você não mancar, então não tem evidências de um encontro com Deus. Porque muitas vezes esse encontro com o Senhor vai nos deixar marca. Jacó, você não vai ser mais Jacó. E a prova disso, eu estou deslocando o músculo da sua coxa e você vai mancar agora. Ou seja, o relacionamento, o encontro que você teve comigo, ele vai deixar marcas em você, porque você não vai ser mais a pessoa que você era. Então, o que você fazia, você não vai fazer mais. O que você realizava, você não realiza mais. Muitas coisas que você gostava, agora não cabe mais na sua vida. Então, quando nós falamos do Jacó mancando, é exatamente isso. A dor que ele sentiu na carne é exatamente a mesma dor que nós sentimos. Eu passo a me relacionar com Deus e muitas coisas que eu gosto, muitas coisas que eu tenho vontade, não vai mais caber nessa vida e eu deixo. E dentro dessas coisas pode estar pessoas, dentro dessas coisas podem estar lugares. Então vamos lá, eu tenho andado com Deus, eu tenho servido a Deus, mas será que eu já estou mancando? Porque o Jacó, depois daquele encontro, ele mancou. Ou seja, coisas que ele não queria, ele teve que carregar ali para sempre. Algo depois daquele encontro com o Senhor, algo faltou nele e que não seria mais preenchido. Como muitas vezes, lugares, hábitos, pessoas, que a partir do momento que agora eu estreito esse relacionamento com Deus, eu começo a entender que não cabe mais. E talvez aquele afastamento vai deixar uma marca. Talvez o abandono daquele lugar vai deixar uma marca. E aí eu preciso parar e me perguntar: eu já tenho mancado por causa desse relacionamento com o Senhor? A minha boca já foi queimada, como o próprio Isaías descreve, que o anjo vem com a brasa que ele tirou do altar e coloca na boca dele. Ou seja, eu te santifiquei. Agora você não tem mais prazer, agora você não tem mais paz, agora você não tem mais conforto em estar no lugar que você estava, em fazer o que você fazia. Será que ainda nós nos sentimos confortáveis com alguns hábitos? Confortáveis com algumas coisas? Porque o que o Senhor estava deixando? Eu estou causando um incômodo em você aqui. Ou seja, você não vai mais ficar confortável. No caso de Isaías, como ele diz, eu sou um homem de lábios impuros.
Então o Senhor vem com a brasa, santifica a boca dele e diz: agora conversas impuras, você não tem mais conforto para falar e nem para ouvir mais esse tipo de coisa. Porque o nosso encontro com Deus, ele vai começar a gerar muitos desconfortos em nós, em atitudes. Coisas que antes para mim era normal fazer, agora gera aquele incômodo só de pensar, só de ouvir. Então, tudo isso nós precisamos parar. Nós precisamos começar a analisar. Por quê? Porque quando nós falamos de ser cristãos, a consciência do que é ser um cristão, nós estamos falando de coisas que vão elevar o nosso nível, para impactar pessoas. Porque o que mais importa para Deus é o que mais vai me importar. E o que mais importa para Deus? O que você acha que mais importa para Deus? O que mais importa para Deus? Casa, carro, dinheiro. O que mais importa para o Senhor? Pessoas, gente. Então agora o que mais vai me importar? Pessoas. Então eu entendo que eu estou impactando e influenciando pessoas com cada gesto meu, com cada comportamento meu. Então não cabe mais na minha vida algumas coisas. Não cabe mais em mim alguns comportamentos. Não cabem mais em mim algumas atitudes. Não, pastor, mas eu quero testemunhar, e eu quero testemunhar, e eu quero testemunhar. A bispa fala isso. Você não testemunha no mundo físico sem antes você testemunhar no mundo espiritual. Você não testemunha nada no mundo físico se você não testemunhou no mundo espiritual primeiro. Você não testemunha nada no mundo físico se primeiro você não foi essa testemunha no mundo espiritual. O que o Senhor está vendo? O que o mundo espiritual está vendo? Eu testemunho a minha mudança no mundo espiritual, eu testemunho a minha mudança no mundo físico, eu testemunho a transformação da minha vida no mundo espiritual, eu testemunho o meu novo nascimento no mundo espiritual, eu testemunho um novo estilo de vida no mundo espiritual, eu testemunho no físico. Se eu não tenho um testemunho no mundo espiritual, eu não terei um testemunho no mundo físico. É aí que está o problema de muitos cristãos. Eu quero vencer aqui, mas eu não venci no mundo espiritual. Eu não tenho um testemunho lá, como que eu vou ter aqui? A minha vida não impacta o mundo espiritual, como que vai impactar aqui? O cristão que eu sou, ele não gera impacto no mundo espiritual, como que ele vai gerar? Aqui, nesse plano. Eu dizia, e eu sempre gosto de fazer essa reflexão, porque nós vamos ver que o Senhor, ele vai trabalhar muito em cima da qualidade da fé, porque a todos foi dado uma medida de fé, todo mundo recebeu uma medida de fé. Então o problema do Senhor não é a fé, o problema do Senhor é a qualidade da fé que cada um está desenvolvendo. Então quando eu começo a entender qual é a qualidade da minha fé, aí eu começo a entender o porquê que talvez eu não venço algumas coisas. Ou porquê que talvez algumas coisas não estão sendo mudadas, outras não estão sendo transformadas. Porque você vai ver o Senhor sempre mostrando a qualidade da fé. Ó, pequena fé, ó, grande fé. Ele estava falando da qualidade. Então vamos parar e vamos analisar. Qual a qualidade da fé que eu como cristão estou tendo? Eu recebi uma medida de fé, mas qual a qualidade dessa fé? Porque eu começo a olhar em mim, a minha fé me leva a vencer o que em mim? Porque se a minha fé não me faz vencer algo em mim, ela não me fará também vencer algo fora. Então eu gosto de usar esses exemplos porque fica mais lúdico, mais fácil até de entender. Se a sua fé não consegue vencer um dia de chuva, se a sua fé não consegue vencer um dia de cansaço, se a sua fé não consegue vencer um sentimento que você está sentindo naquele momento, como que essa fé ela vai conseguir vencer um problema que talvez está há anos na sua vida? Uma situação que talvez está há anos na sua vida?
Porque não, eu tenho fé. Não, todo mundo tem fé. Agora vamos entender a qualidade. Porque às vezes a sua fé não consegue vencer a preguiça. Ela não consegue vencer o cansaço. Ela não consegue vencer uma dificuldadezinha, como, está chovendo hoje, não vou para o culto. Estou cansado hoje, não vou para o culto. Então, uma fé que não é capaz de vencer o cansaço, ela vai vencer um problema maior? Então aí nós precisamos começar a ter consciência, qual que é o maior problema da grande maioria das pessoas que estão dentro da igreja, independente da posição que elas ocupam, elas não estão tendo a consciência que elas deveriam ter. Elas não estão compreendendo o que elas deveriam compreender. Elas não estão conseguindo compreender o que tem que ser compreendido, entender o que tem que ser entendido, e aí ela vai se convencendo, porque ela está fazendo isso, porque ela está fazendo aquilo, porque ela está fazendo aquilo outro. Então nós temos que parar. Eu tenho a consciência do que realmente é isso? Eu tenho a consciência do que realmente eu estou fazendo aqui? Do que o porquê eu estou aqui 2h22 da manhã? Eu tenho consciência do que isso representa, do que isso significa? Ou será que se tornou para mim algo automático, porque nós já estamos fazendo isso há praticamente 2 anos? Será que eu estou tendo mesmo a consciência do que ser um cristão representa? Do que me colocar como um servo do Senhor representa? Porque nós não temos, eu vou ler aqui com você o Salmo 39, 139, eu vou ler na NA, e nós não temos para onde fugir. Olha, nós não temos para onde correr, nós não temos, diga comigo, não me resta nada, a não ser sincero. Não resta nada, não tem nada para nós, porque assim, para onde você for, Deus está. Então não nos resta nada, só nos resta sermos verdadeiros e sinceros. Porque não dá. Não dá, mas eu vou querer convencer. Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. Não, eu vou querer passar vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. Não, mas eu vou tentar, vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais. Não nos resta, quando você lê o Salmo 139, você chega a essa conclusão. Não nos resta nada a não sermos verdadeiros e sinceros. Olha isso aqui, presta bastante atenção. Diga comigo, Senhor, Tu me sondas e me conheces. Então pronto, só aqui já é o suficiente para você entender. Não te resta nada, Ele te sonda, Ele te conhece. Então o Senhor sabe de fato quem você é. Ele sabe de fato quem eu sou. Eu posso me apresentar como pastor Natan, do Ministério Mudança de Vida, um homem de Deus, que crê na Bíblia, que prega a palavra, que tem relacionamento com o Senhor. Eu posso me apresentar do que eu quiser. Mas o Senhor me sonda e me conhece. Ele te sonda, Ele te conhece. Aí olha isso aqui. Diga comigo, sabes, quando me sento e quando me levanto. De longe me conheces. Diga comigo, conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Então o Senhor me sonda, Ele me conhece, Ele sabe quando eu me sento, Ele sabe quando eu me levanto. Ele sabe quem eu sou, Ele sabe o que eu sou, Ele me conhece o tempo todo, Ele conhece meus pensamentos, Ele observa meu andar, Ele observa o meu deitar, Ele me conhece, Ele conhece todos os meus caminhos. Olha no 4. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim.
tal conhecimento é maravilhoso, demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Para onde, diga comigo, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Então, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quando eu levanto, quando eu sento, quando eu deito. Eu nem falei, o Senhor já sabe a minha frase inteira. Meu cérebro ainda nem processou o que vai ser dito, e o Senhor já sabe o que vai ser dito. Então, quando eu paro para compreender isso, o negócio é tão profundo, é tão grande, que é demais para mim. Porque não tem para onde eu correr. Para onde eu vou fugir do teu espírito? Aonde eu vou conseguir me esconder da tua face? É por isso que nós não podemos nos enganar. É por isso que não adianta nós querermos carregar algo, querermos mostrar algo, querermos apresentar algo. Isso é perda de tempo, isso é perda de vida, isso é perda de oportunidades. O quanto mais rápido você se mostrar, o quanto mais rápido você assumir quem você é, e você arcar com o que tiver que ser arcado, fazer o que tiver que ser feito, mais rápido você atinge seus resultados. É o que aconteceu com Jacó. Não adianta, você pode ter falado para o seu pai que você é Esaú. Você pode ter tido a ideia com a sua mãe de se passar por Esaú. Você pode ter se apresentado por Esaú. Você pode ter recebido a bênção de Esaú. Você pode ter tomado o lugar de Esaú. Mas a hora que eu me encontrar com você, eu vou te perguntar: quem é você? Porque o Esaú que convenceu os outros, que passou para os outros, não passa para mim. Então quem é você? Quem é você? Não, quem é você? Eu sou Jacó, o trapaceiro, o enganador, o suplantador. Eu sou esse cara. Ok, agora você não será mais ele. Agora você será Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Por quê? Porque para onde você vai conseguir se esconder ou ausentar do Espírito do Senhor? E aí para o pai, ele chegou lá, colocando um peluzinho na mão, até passou. Mas o Senhor me conhece, o Senhor sabe meus pensamentos, o Senhor sabe aonde eu estou, o que eu estou fazendo. E aí para o pai, ele até conseguiu, o cheiro é de Jacó, mas a voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Quem é você? Sou Esaú, meu pai, teu filho. É você mesmo, Esaú? Sou eu, Esaú. Está sentindo aqui? Não, até o pelinho está igual. Então tá bom, te abençoo. Passou. Só que quando ele volta, a primeira coisa que o Senhor pergunta para ele: quem é você? Qual é o seu nome? Ele não tem alternativa. Ou ele assume que ele é o Jacó, ou nada acontece. Ou ele assume que ele é o Jacó, ou ele não teria a graça que ele teve, ele não teria o favor que ele teve, e ele não teria terminado como ele terminou. Então, não adianta ter essa consciência, ter a consciência que o Davi está descolocando aqui, que o Davi está mostrando aqui, isso aqui nos salva. Isso aqui nos faz parar de perder tempo. De eu tentar, querer, não, vamos lá. Não nos resta nada a não ser verdadeiros e sinceros. Não dá para ficar passando por Esaú, não. É o Jacó, é o trapaceiro, é o suplantador, é o enganador. E que agora não quer mais ser, mas não adianta. Aí vamos lá. Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Para onde? Aí ele começa, e eu acho isso aqui incrível. Se eu subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão,
e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são as mesmas coisas. Então não tem para onde, não tem outra maneira, não me resta nada, não me resta nenhum outro comportamento, nenhuma outra atitude do que ser eu, do que ser de verdade. Porque aonde eu for, Deus vai estar me vendo. O que eu faço, Ele vai estar me vendo. Aonde eu estiver, Ele vai estar me vendo. E Ele me vê, como nós já falamos, como isso aqui, ó. Dá para passar alguma coisa aqui? Dá para colocar alguma coisa aqui dentro sem que eu veja, sem que eu perceba? Não dá. Então, aonde nós estivermos, nós seremos como esse copo diante do Senhor. Mas eu estou a 1 milhão de quilômetros de distância, como Daniel. Ele estava numa outra terra, exilado, com outro povo, ninguém que ele conhecia ali, os pais, as pessoas que ele amava, todo mundo tinha morrido. Tinha sido exterminado, a cidade dele tinha sido devastada, o templo tinha sido destruído, tudo. Ele estava longe, ele estava distante, mas ele tinha essa consciência. Eu posso estar na Babilônia, mas ainda, o que é Agar disse sobre Deus? Diga comigo, tu és o Deus que me vê. Então não adianta, não é porque eu estou aqui, porque eu sei que para onde eu for, o Senhor estará olhando e analisando, Ele estará me vendo, Ele sabe a minha verdade. O Senhor sabe a minha verdade. E aí eu vou querer convencer quem mais? O Senhor sabe a minha verdade. E vai chegar uma hora que por nos amar, Ele vai nos confrontar de uma tal forma, Ele vai nos confrontar de uma tal maneira, que nós não teremos para onde ir, a não ser fazer o que Jacó fez. Eu sou Jacó. Está entendendo o que eu quero dizer? Estou conseguindo ser claro? O Senhor conhece a nossa verdade, e vai chegar uma hora que Ele vai colocar essa verdade para fora. Vai chegar uma hora que Ele vai extrair, e Ele vai nos confrontar por nos amar, Ele vai nos pegar desprevenidos, e não vai dar tempo. Ou Ele vai nos encurralar, e não vai dar tempo, e ali vai ter que sair. Ou Ele vai nos pegar desprevenido, ou Ele vai nos encurralar. E aí não tem para onde correr. Não tem, a não ser revela, expõe, trabalha, muda e segue. É por isso que querer fazer qualquer outra coisa, acreditando que vai passar, é engano. Pode demorar anos. No caso do Jacó, foram 21 anos que demorou. Mas não passou. Cada um de nós tivemos, eu tive o meu momento, que não adiantou. O confronto chegou, eu estava encurralado, eu não tinha outra alternativa. A não ser eu de verdade, para poder mudar a minha vida, para poder mudar as coisas, para poder mudar meus resultados. E aí, a própria Bíblia, essa daqui do C.S. Lewis, ele traz o sendo conhecido. E aí eu anotei, eu grifei aqui para falar. Começamos a perceber nossa pecaminosidade para além dos nossos atos pecaminosos particulares. Diga comigo, começamos a ficar alarmados, não apenas com o que fazemos, mas também com o que somos. Então agora, diante da nós começamos a perceber os nossos pecados e ficar alarmados, não pelo que estamos fazendo, mas porque nós somos daquele jeito. Não porque eu estou fazendo, mas porque eu sou daquele jeito. Porque eu sou. Por outro lado, o que uma pessoa faz quando é pega desprevenida, diga comigo, não é
a melhor prova do que ela é de verdade? Quando uma pessoa ela faz algo, no momento que ela está sendo pega, desprevenida, não é naquele momento que você vai saber quem é ela de verdade? Porque ali não deu tempo dela se preparar. Ali não deu tempo dela correr, não deu tempo dela pegar a máscara que ela costuma usar. Não deu tempo. E aí vai sair. Aí ele continua. Será que aquilo que vem à tona antes da pessoa ter tempo de pôr a sua máscara não é a mais pura verdade? Se há ratos no porão, você tem mais probabilidade de vê-los se entrar de supetão, mas, diga comigo, mas não é a surpresa que cria os ratos. Diga comigo, ela apenas os impede de se esconder. Se você entra lá no porão de supetão, acendendo a luz, é bem provável que você vê ele. Se você sair gritando, batendo nas coisas antes, ele vai ter tempo de se esconder. Então não foi a surpresa que criou o rato. Não foi porque a surpresa criou, não. A surpresa pegou ele de uma forma que ele não teve tempo de se esconder. E o que muitas vezes acontece conosco para Deus nos salvar? Ele nos pega de surpresa que não dá tempo de nós nos escondermos. Porque não é a surpresa que vai criar aquela atitude, não. Aquela atitude já existe, é que eu agora não consegui esconder ela. Não é a surpresa que vai criar aquele comportamento já existe, só que agora, como foi de surpresa, como foi de momento, eu não consegui esconder. Não deu tempo de pegar a máscara, não deu tempo de jogar, não deu tempo de manipular, não deu tempo de se vitimizar. Não deu tempo de mascarar o sentimento. Não foi a surpresa que criou. A surpresa apenas revelou, porque em surpresa não dá tempo. A surpresa ela não criou os ratos lá no depósito. Ela apenas revelou que eles não conseguiram se esconder a tempo, como eles sempre fizeram. Ou seja, os ratos sempre existiram lá. Mas a verdade é que eles sempre tiveram tempo para se esconder. Agora eles não tiveram mais. Era isso que o Davi estava dizendo. Era isso que ele estava dizendo. O que ele estava querendo dizer? Que para onde eu vou, aonde eu estiver, não tem como eu fugir. Porque o Senhor, Ele sabe de tudo, Ele está vendo tudo, Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Da mesma forma, a surpresa da provocação não me torna um homem irracível. Ela apenas me mostra o homem irracível que eu realmente sou. Os ratos estão sempre ali no porão, mas se você entrar gritando e fazendo barulho, eles terão encontrado abrigo antes mesmo de você ligar a luz. Ou seja, tudo isso que muitas vezes acontece porque eu sou assim. E eu preciso ter consciência de fato do que eu realmente sou. Do que eu realmente sou. Não é porque eu estou fazendo, eu fiz. Não, eu sou. Eu não menti. Eu tenho uma natureza mentirosa. Eu sou mentiroso. Não é que eu menti porque eu fui forçado. Não, eu sou. Ela sempre. Lembre-se sempre disso. O que eu faço revela quem eu sou. Então não era a minha carência que me levou para algo. Não, é porque eu sou esse tipo de pessoa. Então, não é a pressão que me fez espanar. Não, é que eu sou uma pessoa que entrega tudo muito fácil. Que não suporta a pressão. Não foi naquele momento, eu sou assim, eu sou aquilo. E era isso que ele estava mostrando. Deixa eu continuar aqui a leitura. No versículo 13. Pois tu formastes o meu interior, e tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste, e as tuas obras são admiráveis. E a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos,
quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância, ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto, com ódio completo. Para mim, são inimigos de fato. Diga comigo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Aí ele continua, diga comigo, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, me sonda. Senhor, me prova. Prova meus pensamentos, sonda os meus sentimentos. Olha aqui para mim, Senhor. Há em mim algum caminho mau? Porque se tiver, eu preciso tratar, eu preciso trabalhar. Porque senão eu nunca vou entrar no caminho eterno. Eu nunca vou estar na condição que o Senhor pode me honrar, que o Senhor pode me favorecer. Aí eu vou me conter com maná uma vida inteira. Eu nunca vou desfrutar da terra prometida, e eu sempre vou viver com o maná. Tem uma vitória aqui, tem uma conquistazinha ali, tem um resultadozinho aqui, mas é só isso, uma vida inteira. Porque eu não tenho essa consciência do que acontece comigo, eu não tenho essa consciência do que se passa comigo, eu criei um eu criei um ser, eu acredito naquela mentira. Até quando? E aí isso impede Deus de se manifestar com mais força, isso impede Deus de fazer com mais força, isso impede Deus de revelar a sua glória, isso impede Deus de derramar o favor dele, isso impede Deus de nos levar para um outro nível, e eu vou ficar lá ainda acreditando que se eu estou convencendo tá bom, que se as pessoas estão acreditando está bom, sabendo que Deus me conhece, que Ele me sonda, que Ele sabe o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto. Porque essa é a oração que nós temos que fazer. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, porque senão eu vou viver sempre uma vida à margem. Sempre podendo ter mais, mas não tendo. Viver mais, mas não vivendo. Ter um resultado maior e não tendo. Sendo impedido. Sendo impedido. Porque ainda há coisas, porque ainda há sentimentos, porque ainda há pensamentos, porque ainda há atitudes que não deveriam mais existir, que não deveriam mais estar lá. Então, cabe a cada um de nós, antes de nós orarmos agora, parar e fazer essa autoanálise. Entender quem de fato eu sou, porque Deus já sabe. Agora eu preciso saber. Deus sabe quem é o Natan de fato, e eu precisei saber quem eu era de fato, para ser conduzido no caminho eterno, senão eu ia ficar à margem. E aí Deus sabe quem é cada um de vocês aqui de fato. Ele sabe quem cada um aqui é de fato. Agora, você precisa saber. Agora, cada um precisa saber. Não, quem realmente eu sou de fato. Quem é essa pessoa aqui de fato? Quem ela é? Porque o Senhor já me deixou claro.
Ele já sabe, agora ele espera que eu sei. É aquela expressãozinha que você nos ouve falar o tempo inteiro, é você saber que sabe. Não é apenas, não, eu sei que tem algo errado na minha vida, não, o quê? É dar os nomes certos. O que está de errado? O que não está alinhado? O que não está ajustado? O que você carrega ainda? O que há em você ainda que não deveria existir? O que está te impedindo de ser o cristão que você deveria ser? De você frutificar como você deveria frutificar? Porque você acredita que a vida é só isso? Que é só isso aí que você tem e pronto? Que é só esse resultado e pronto? Se você está lendo, ou já leu, porque ele é pequenininho, o livro de Jabes que foi indicado, você começa a entender muito sobre isso. Você começa a compreender. Quando Jabes, ele ora, e ele pede, Senhor, aumenta minhas terras, ele fez essa pergunta para si. Espera aí, será que é só isso aqui? Ele tinha ganhado as terras dos pais, herdado, e aí, como o livro descreve, certamente ele estava andando, olhando a terra, vendo o potencial da terra, vendo o potencial dos animais, vendo que tudo que ele tinha potencial para mais, não era só aquilo, aquilo poderia ficar melhor, aquilo poderia ficar melhor, aquilo poderia melhorar, e aí ele vai a Deus e pede para Deus aumentar. Então eu preciso ter essa consciência, a minha vida é só isso aqui mesmo? Ou será que não está tendo mais, porque o que está dentro de mim está impedindo? E aí eu vou a Deus. Você tem a consciência, você vai a Deus. À medida que você adquire consciência, você vai a Deus. E à medida que você vai a Deus, Ele te responde. E à medida que Ele te responde, as coisas mudam. E à medida que as coisas mudam, você eleva o nível. Então, quanto mais consciência eu tiver de mim, quanto mais consciência eu tiver de Deus, quanto mais consciência eu tiver da palavra de Deus, mais da graça, do favor, da bênção dele eu vou ter. E aí eu vou começando a entender que não é só isso aqui. Não é só esse resultado aqui. Não é só esse potencial aqui. Tem sempre mais. Não é só um manazinho todo dia. Tem uma terra abundante esperando por mim. Tem uma terra que mana leite e mel esperando por mim. O manazinho, ele até é bom ali naquele momento, mas tem algo muito melhor. O maná até supre, mas tem algo muito melhor. E nós precisamos estar na terra prometida e não comendo maná no deserto. Eu preciso estar na terra prometida. O maná é uma bênção, mas o maná é uma providência enquanto eu não estou no lugar que eu deveria estar. Aí você já parou para analisar quantos resultados que você tem, que é apenas uma providência, porque você ainda não está no lugar que você deveria estar? Porque se você estivesse no lugar que você deveria estar, não era mais maná, e sim uma terra que mana leite e mel com fartura, aonde um cacho de uva era carregado por 2 homens. Então, o maná, e aí nós temos uma revelação, que isso você pode aplicar em todas as áreas da sua vida. Diga comigo, o maná é o resultado do lugar que eu estou, mas não deveria estar. Eles não deveriam estar no deserto, mas eles estavam no deserto. Então, pela misericórdia de Deus, eles tinham um manazinho para sustentá-los no deserto. Só que quando eles estavam no lugar que eles deveriam estar, o maná cessou e a abundância deu entrada. E aí não era mais o manazinho, era o cacho de uva que era carregado por 2 homens. Por quê? Porque o resultado de fato nós só teremos se estivermos onde Deus quer que estejamos. É por isso que ter essa consciência é tão importante. O resultado mesmo que eu posso atingir, eu só vou ter se eu estiver no lugar que eu deveria estar. Enquanto eu não estiver no lugar que eu deveria estar, o que eu estou tendo é um maná, não é o fruto da terra prometida. E aí, se eu olho dessa maneira, isso me dá uma esperança tão grande.
Porque, Senhor, se eu estou tendo tudo isso aqui, mas eu ainda sei que eu não estou no lugar que eu deveria estar, então imagino que o Senhor ainda tem para mim a hora que eu estiver no lugar que eu devo estar. A hora que eu fizer o que eu devo fazer de verdade. Ou como nós pregamos no domingo, como Asaf, a hora que eu entrar no santuário. Imagina o resultado que eu não posso atingir a hora que eu entrar no santuário. A hora que eu estiver de fato onde eu tenho que estar, sendo de fato o que eu devo ser em Deus. Imagino que eu não posso atingir, imagino que eu não posso conquistar. Amém? Fique em pé, por favor. Então, é entendendo isso que nós vamos evoluindo. É entendendo isso que padrões vão sendo quebrados na nossa vida. É entendendo isso que você vai sendo liberto. É entendendo isso que as coisas mudam. As palavras estão aí o tempo todo. As mensagens estão aí o tempo todo. O Senhor está falando. Mas será que vai ser comigo, vai ser na minha vida o que nós lemos agora, no culto que passou? Ô Israel, que mata seus profetas, que apedreja aqueles que eu os enviei. Quantas vezes eu os quis cuidar, eu quis cuidar de vocês, eu quis cuidar dos seus filhos. Como a galinha que pega seus pintinhos e os abriga debaixo das suas asas, era isso que eu queria com vocês, mas vocês não quiseram. Ô Israel, quantas vezes eu quis? Ô Israel, quantas vezes eu quis? Aí tira Israel, coloca seu nome. Eu tiro Israel, coloco meu nome. Quantas vezes eu quis te honrar, quantas vezes eu quis te abençoar, quantas vezes eu quis fazer na sua vida. Mas aí você não deu atenção à minha palavra. E aí você deixou coisas passarem. E aí você se focou mais em convencer do que ser de verdade. O que Jesus estava dizendo? Vocês simplesmente rejeitaram. Eu quis, mas o que adianta só eu querer? Quando um não quer, dois não brigam. O que adianta eu querer te abençoar? Isso é você não quer ter bênçãos. Você quer ficar agarrado a esse velho padrão? Você quer ficar agarrado a essa velha mentalidade? Eu até quis fazer. Eu até quis realizar. Então, cabe a cada um de nós tomarmos uma decisão hoje. Nos posicionarmos. O ano que era novo, ele já não é mais tão novo assim. Ele está passando rápido. Ele está passando rápido. Nós já estamos quase entrando na metade de fevereiro já. Está passando assim, muito rápido. Não temos tempo a perder. Deus quer fazer, Deus quer revelar a glória dele, Deus quer nos surpreender. O que ele disse para nós no início do propósito? Que milagres grandes nós teríamos agora. Testemunhos grandes nós teríamos agora. Ele quer fazer. Então, entra no santuário. Entra no santuário. Eu estou amargurado, eu estou abatido, eu estou insatisfeito, eu estou frustrado, eu estou me enganando, eu estou sendo uma farsa, eu estou sendo isso. Entra no santuário. Eu estava assim, Asaf diz, até que eu entrei no santuário do Senhor. Então, se você entrar no santuário, você vai começar a ver as coisas de forma diferente. Você vai começar a entender as coisas de forma diferente. Aonde que estão as respostas? Entra no santuário, está lá dentro. Numa comunhão, numa intimidade, num relacionamento com Deus. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração, vamos falar com o Senhor agora. Ó santo e poderoso Deus, nesse momento nós estamos aqui, Senhor. Até mesmo porque entendemos, agora não dá mais para se passar por Esaú. Agora não dá mais para tentar convencer, porque a palavra é clara. Para onde eu for, o Senhor está me conhecendo, o Senhor me conhece, o Senhor está vendo, o Senhor sabe do que está se passando comigo. Aonde que eu vou me esconder?
Aonde que eu vou me ocultar do Senhor? Não tem. Se eu subir, o Senhor sobe junto. Se eu descer, o Senhor desce junto. Se eu entrar, o Senhor entra junto. Então não dá mais para carregar a roupa e tentar se passar por Esaú, sendo que eu sou Jacó. Não dá mais, Senhor, para tentar passar algo, sendo que eu sou outra coisa. Não dá mais para perder tempo tentando sustentar algo que não é real, que não é verdadeiro, porque ao ler esse salmo, nós compreendemos e entendemos, não nos resta nada, senão nós não sermos verdadeiros e sinceros diante do Senhor, é ser o que de fato somos. E começar a trabalhar o que precisa ser trabalhado, mudar o que precisa ser mudado, porque nós temos tanto para viver com o Senhor, nós temos tanto para atingir no Senhor, nós temos tanto para desfrutar no Senhor, nós temos tanto, meu Deus, nós temos tanto para alcançar, para viver, para desfrutar, nós temos tanto para atingir, Senhor, nós temos tanto para atingir. Então não podemos mais desperdiçar tudo isso. Não podemos jogar essas oportunidades fora, agarrado a coisas tão pequenas, agarrado a coisas tão insignificantes. Então eu peço, Senhor, eu peço por essa transformação, eu peço por essa mudança. Nós éramos de um jeito, até que entramos no teu santuário, até que te conhecemos de verdade, e ali, Senhor, ali entendemos, ali mudamos o que tinha que mudar, e agora a única coisa que importa é agradar o Senhor, é convencer o Senhor, é estar com o Senhor, porque é o que Josué e Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra, Ele nos faz habitar a terra, Ele entrega a terra nas nossas mãos. Então que essa seja, Senhor, a maior ambição, o maior desejo de cada uma dessas pessoas, que seja agradar o Senhor, que seja agradar o Senhor, porque se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, nós temos o que sonhamos, a nossa história é mudada, a nossa vida é transformada. Então eu peço, Senhor, ajuda cada um, seja com cada um, e que mudanças importantes aconteçam a partir de hoje. Meu Deus, que decisões importantes sejam tomadas, que uma consciência real do Senhor, uma consciência viva de Deus, ela venha a ser desenvolvida dentro de nós. Ter essa consciência, Senhor, é o que eu te peço, é o que eu peço para a igreja, é essa consciência de quem o Senhor é, há essa consciência do que o Senhor pode fazer, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada pessoa, eu entrego a vida de cada um ao Senhor, e que o Senhor continue falando, que o Senhor continue trabalhando, que o Senhor continue agindo, que o Senhor continue fazendo coisas novas, e que assim possamos nos levantar, possamos viver, possamos atingir, possamos conquistar para a glória do Senhor. Abençoa cada um, aqueles que vão retornar, Senhor, que o Senhor leve-os em segurança, aqueles que vão ficar, que o Senhor dê graça, para fazer valer cada minuto que vai passar aqui, diante do Senhor, que possamos ter um renovo, um fortalecimento, para essa quinta-feira, aonde iremos fazer e realizar tudo o que temos que realizar, só que agora, com uma consciência diferente, com um entendimento diferente, com uma visão diferente, que o Senhor possa estar conosco, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, meu Deus, por tudo. Eu entrego esse trabalho nas tuas mãos, e eu tomo posse de uma grande mudança, de uma grande transformação, de um grande amadurecimento, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus, em nome de Jesus.